Meu nome é Jacira Mendes da Costa. Tenho hoje 82 anos e se você acha que com essa idade a gente esquece o que viveu, se enganou feio. Tem coisa que nem com reza forte sai da lembrança. E a minha vida, meu bem, foi feita dessas coisas que a gente não conta nem para espelho. Sou de Passa Quatro, no sul de Minas, cidadezinha enfiada entre morro e solidão. Naquele tempo não tinha nem asfalto nas ruas, quanto mais esperança dentro de casa. Tudo era no grito, na enxada e na cara lavada de quem aguentava calado o que não devia. Hoje em dia, o povo gosta de romantizar o passado. Dizem que, antigamente, era tudo mais simples. Era simples, sim. Ou você apanhava quieto ou apanhava mais. E se fosse mulher, piorava. Nascia com carimbo na testa escrito "pra sofrer". Eu fui criada numa casinha de madeira, dessas que quando chovia a gente tinha que botar bacia no chão para catar as goteiras. Não tinha luxo, tinha fome, poeira e aquele silêncio de lar onde ninguém se olhava no olho por muito tempo. Minha mãe era lavadeira no fundo do Hotel Imperial. Acordava antes do galo, dormia depois que o último hóspede roncava. Eu e meu irmão, o bonito da casa, ficávamos sozinhos quase o dia todo. E o meu pai? Bom, esse foi lenda. Dizem que existiu, que era até ajeitado, mas não teve coragem de criar raiz. Sumiu quando eu era pequena demais para lembrar o rosto. Dizem que fugiu com uma cigana. Outros dizem que morreu num mato longe. Eu acho que virou fumaça, porque para mim, homem que some é vento. Passa, faz bagunça e vai embora. Com a ausência dele, quem ficou com a coroa de homem da casa foi o meu irmão, o Silvio. Ele era 4 anos mais velho que eu. E, como a vizinhança elogiava. Esse menino é um exemplo, ajuda a mãe, cuida da irmã, vai ser um bom chefe de família. Mal sabiam eles que por trás daquele olhar de bom moço tinha coisa podre. Minha mãe, coitada, achava que estava me deixando em boas mãos. Trabalhava o dia inteiro, achando que a gente em casa estava bem. Mal sabia que o monstro já estava dentro. Ela confiava nele mais do que confiava nela mesma. Silvio é responsável, cuida da irmã direitinho. Cuidava sim, de um jeito que até hoje, se fecho os olhos, sinto nojo. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 7 anos. Era um domingo. Minha mãe tinha saído para entregar umas roupas passadas lá na casa da dona Cotinha. Coisa rápida, dizia ela. Só que nessa vida, meu bem, não é preciso muito tempo para perder tudo. Eu estava brincando com uns pedacinhos de pano no chão, tentando costurar boneca com agulha torta. E ele sentou do meu lado. Disse que ia me ensinar um segredo. Jacirinha, ele começou, com aquela voz melosa que me dava calafrio antes mesmo de eu saber o que era medo. Vou te mostrar o que irmão mais velho faz com irmã que ama. Eu não entendi, claro. Criança não tem ideia do que está vindo. Ele pegou minha mão, colocou no colo dele e começou a passar a mão no meu braço. De leve, como quem afaga gato. Só que gato não se sente enjoado quando recebe carinho. Eu senti. Eu tentei me afastar, mas ele segurou firme. Fica quieta. É carinho. É assim mesmo entre irmãos. E aí passou a mão nas minhas costas e depois foi descendo. Eu congelei. O corpo travou, queria correr, mas ele era mais forte. E eu não sabia o que estava acontecendo. Só sabia que não era certo. Mas como é que a gente diz isso com 7 anos? Depois, ele ainda olhou para mim como se tivesse feito um favor. Não conta para a mamãe, viu? Ela está cansada. E se souber, pode passar mal. E eu, besta, com medo de ver minha mãe cair dura no chão, fiquei calada. Porque criança protege quem ama, mesmo quando é a própria dor que precisa esconder. E não foi só nesse dia. Com o tempo, ele foi ficando mais ousado. Começava com um aperto aqui, um abraço de irmão que durava demais. E eu fui aceitando, não por querer, mas porque ele fazia parecer que eu devia isso para ele. Eu que cuido de você enquanto a mãe rala. Você tem que me agradecer. E eu agradecia, com o corpo travado, com a alma se escondendo num canto do peito que nem eu conseguia alcançar. Por fora, éramos a família perfeita da vila. A mãe guerreira, o irmão protetor e a irmãzinha bem criada. Mas por dentro, eu já era ruína. E ninguém via,
ou fingia que não via. E eu ainda achava que aquilo era o normal, porque sem referência de pai, sem explicação de nada, a gente acha que carinho é o que vem com dor mesmo, que homem quando gosta, aperta, que irmão mais velho manda, que o silêncio é a única forma de manter quem a gente ama vivo. E foi assim que eu fui crescendo, com medo de barulho de porta, com enjoo de toque, com pavor de olhar para trás, porque nunca se sabe quando é o carinho que vai virar outra coisa. Com o tempo, eu aprendi a me ajustar, feito chinelo velho em pé torto. A gente se molda ao que machuca, acredita no que convém aos outros e esquece de si. E se tem uma coisa que criança aprende cedo, é a obedecer, mesmo quando a ordem vem travestida de carinho. Não demorou muito para tudo aquilo virar parte da minha rotina, tipo rezar antes de dormir ou pentear o cabelo antes da missa. Ele só me olhava e eu já sabia o que ele queria. Bastava um gesto, um assobio torto, um estalo de dedo, e eu ia. Não porque queria, mas porque sabia que, se não fosse, o castigo viria de outro jeito. Engraçado é que, aos poucos, eu comecei a achar que aquilo era o certo, que aquele roçar de mão, aquele aperto estranho, aquele segredo só nosso, fazia parte de crescer. Ele me dizia que eu estava ficando mulher, e que toda mulher precisa aprender cedo se quiser ser respeitada. A ironia, minha filha, é que o que ele chamava de respeito era o que me fazia querer sumir do próprio corpo. Ele era bom de fala, dizia as coisas com doçura, como quem ensina tabuada. Me convencia que o que acontecia entre nós era especial, que ninguém ia entender. Se você contar para alguém, Jacira, vão achar que você é suja, e aí não vai ter mais ninguém que queira você. Eu tinha 8 anos e já achava que era descartável, mas o golpe mais sujo ele guardava para quando percebia que eu estava ameaçando escapar. Um dia, ele me pegou olhando torto para ele. Eu não disse nada, só desviei o olhar. Foi o suficiente. Tá pensando em contar para a mamãe? Perguntou ele sem levantar a voz. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? E aí veio a frase que me fez tremer até a ponta do dedão. Ela vai morrer, Jacira. Morre na hora, do coração, e vão te culpar, porque ela não vai aguentar saber o que você fez com o irmão dela. Eu? Fazer algo com ele? Olha o jogo, minha filha. Eu lembro até hoje da sensação. Foi como se ele tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Meu peito apertou tanto que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Não era só medo, era culpa, vergonha, terror e aquele nó maldito que se forma quando a gente é criança e acha que o mundo vai desabar por sua causa. E ele foi além. Se a mamãe morrer, você vai ficar sozinha. E sabe o que fazem com menina sozinha? Vendem, igual porco na feira. Depois ele saiu, calmamente. Me deixou ali, com a cabeça girando, a respiração presa, as pernas bambas. E eu acreditei, porque ele falava com convicção, porque era meu irmão, porque ninguém mais falava comigo sobre essas coisas, porque no fundo eu ainda achava que o erro era meu, que eu que tinha estragado tudo. Ele jogava com as palavras, virava cada dúvida minha numa nova culpa. Uma vez, quando eu perguntei se isso que ele fazia comigo também acontecia com outras meninas, ele riu. Claro que sim, mas só com as que são especiais. As outras ninguém quer. Você devia agradecer. Agradecer. Eu devia agradecer. E agradecia, às vezes, em silêncio, com um sorriso sem alma, com os olhos no chão, porque criança quer ser amada. E ele era o único homem da casa. Era a única referência. O único espelho. Ainda que rachado, ainda que nojento. Mas aí teve aquele dia, o dia da faca. Ele viu que eu estava mais arredia. Comecei a fugir dos cantos escuros da casa, a evitar ficar sozinha com ele. E isso ele não aceitava. Uma noite, minha mãe estava lavando roupa lá no quintal, e ele chegou perto, no meio da cozinha. Você tá querendo dar para trás, né, Jacira? Sussurrou no meu ouvido. Tá pensando em me trair? Eu tentei sair de perto. Ele segurou meu braço com força, abriu a gaveta e puxou uma faca de cozinha, daquelas de cabo vermelho, cega de tanto uso, mas que ainda dava medo só de ver. Ele colocou a faca na mesa. Não gritou, nem me bateu. Só olhou nos meus olhos e falou: se você abrir a boca, eu corto a garganta da mamãe, de noite.
quando ela estiver dormindo. E fez o gesto, com o dedo, um corte seco, de um lado ao outro do próprio pescoço. Você tá achando que eu tô brincando? É só um corte, ela nem vai sentir. Naquela noite eu dormi no chão do meu quarto, de olho aberto, abraçada no travesseiro, com a mão na boca para não chorar alto, porque se ele ouvisse, ele podia achar que eu estava armando alguma. Eu virei uma prisioneira dentro da minha casa. Medo de falar, de respirar, de pensar, porque até meus pensamentos começaram a se moldar ao que ele dizia. Comecei a duvidar de mim, do que era certo, do que era errado, da minha própria humanidade. E mesmo com tudo isso, com esse inferno batendo ponto todo dia, eu ainda pensava, será que fui eu que causei isso? Será que é minha culpa? É cruel dizer, mas a verdade é essa. Minha inocência não foi arrancada de uma vez. Ela foi murchando aos poucos, como flor esquecida no canto do quintal. E eu fui deixando, porque não sabia mais o que era viver sem medo. Mas, meu bem, medo tem limite. E quando uma criança tenta voltar a ser criança, o monstro mostra os dentes. Eu ainda tentava brincar, acredita? No meio daquele inferno miúdo que virou minha vida, eu me agarrava em qualquer coisa que me lembrasse que eu era gente. Montava barraca com lençol velho, inventava casamento com boneca descablada, rabiscava coração com carvão no muro dos fundos, mas dentro de casa isso virava motivo de bronca. Ele dizia que era feio, que era coisa de criança boba e que eu já era mulher. Mulher. Ele dizia essa palavra como se fosse sentença, como se a partir daquele momento eu tivesse que esquecer tudo que era leve, inocente ou divertido. Brincar é para menina besta. Você não é mais isso. E eu nem sabia o que significava ser mulher. Só sabia que doía, que pesava, que era uma obrigação que eu nunca pedi. Eu não podia correr no quintal que ele me olhava torto. Não podia cantarolar uma música besta que ele mandava eu calar a boca. Se eu pegava a boneca, ele tomava da minha mão. Você não precisa disso. Já passou da hora. Já passou da hora de quê? Eu só queria brincar de casinha. E ele queria que eu agisse feito esposa. A primeira vez que tentei dizer não foi numa tarde abafada. Ele me chamou para um momento nosso. Eu gelei. Fingi que não ouvi. Continuei sentada no chão, costurando o vestido da minha boneca improvisada. Ele se abaixou do meu lado, segurou meu braço e falou com aquele sussurro nojento. Vai fazer birra agora? Eu balancei a cabeça. Disse que não queria. Simples assim. 2 palavras. O tapa veio de lado, do nada, sem aviso. Me pegou no rosto e depois na vergonha. Não doeu só na pele. Doeu no que eu ainda tinha de esperança. Não repete isso nunca mais, Jacira. Eu mando. Você obedece. Mulher que responde demais vira vagabunda. Vagabunda. Palavra que eu nem entendia, mas que me soou como um chute. Depois disso, os tapas não pararam. Vieram acompanhados de empurrões, puxões, apertos de braço que deixavam marca. Ele não gritava. Fazia tudo no silêncio, no escondido. E quando eu aparecia com o braço roxo, ele já tinha a desculpa pronta. Caiu da escada. Se embolou com o gato. É desastrada desde pequena. Minha mãe não via nada, ou não queria ver. Chegava do serviço com o corpo desmontado. Um olho na panela, outro na bacia de roupa. Não tinha tempo para olhar no rosto de ninguém. Quando percebia um arranhão, eu mentia. Quando notava meu olhar baixo, dizia que era dor de barriga. E ela aceitava, porque era mais fácil assim. Na escola, a coisa começou a escapar do meu controle. Eu já não brincava mais com as outras meninas. Ficava quieta no canto, fingindo interesse na tabuada, enquanto minha cabeça tentava esquecer o que acontecia depois das aulas. Uma professora, Dona Elsa, percebeu. Ela era daquelas que não deixava passar. Um dia, me chamou depois da lição de casa. Jacira, me diz uma coisa. Esses roxos são de quê? Eu travei. Ela insistiu. Tem alguém te machucando? Minha garganta fechou. Eu queria falar, queria gritar, queria dizer, me ajuda. Mas aí lembrei do gesto com a faca, da ameaça. Ele tinha dito que, se eu falasse, minha mãe não acordava mais. E minha mãe era tudo que eu ainda tinha. Então eu menti. Falei que tropecei no quintal,
que o balde virou, eu escorreguei. A professora não acreditou, mas também não tinha muito o que fazer. Naquela época, professor era quase decorativo quando o assunto era família. Assunto de casa se resolve em casa, diziam. Fui embora daquele dia com os olhos cheios d'água. Não chorei na frente de ninguém. Segurei até chegar em casa. Mas quando deitei, o travesseiro virou poço. O Silvio, claro, percebeu que alguém tinha perguntado: "Você falou alguma coisa para a professora?" Eu disse que não. Ótimo, porque se abrir a boca, sua mãe acorda com sangue no pescoço. E aí passou a mão na garganta dele, fazendo o gesto de novo. Como quem diz: "Tô lembrando, viu?" Ele sabia o poder que tinha, e eu sabia que não tinha nenhum. E mesmo assim, de vez em quando, eu ainda pegava um retalho de pano, fazia de conta que era véu de noiva e fingia um casamento. Não por esperança, mas porque era o único jeito de lembrar que eu ainda existia. Eu cheguei a abrir a boca. Isso mesmo. A coragem, aquela miserável que sempre me faltava, resolveu aparecer num dia qualquer, logo cedo, quando minha mãe ainda penteava o cabelo na frente do espelho rachado da cozinha. Era um fiapinho de coragem, quase invisível, mas era tudo que eu tinha. E bastou um "Mãe, eu preciso te contar um negócio", para minha alma começar a tremer. Mas não deu tempo. Ele apareceu atrás dela feito sombra maldita. "Ô mãe, o leite ferveu e tá derramando tudo!" gritou com a cara mais cínica que você pode imaginar. Ela largou a escova e correu para cuidar da panela, como se o mundo fosse acabar por causa de meio litro de leite. E eu fiquei ali, com a frase entalada, a saliva amarga e o coração parecendo que ia furar a costela. Ele me olhou por cima do ombro da mãe. Não precisou dizer nada. Fez só um sinal com a cabeça, como quem avisa. "Mais uma dessa e eu te apago." E eu entendi, como sempre entendi. Minha mãe saiu logo depois. Disse que ia se atrasar, que tinha pilha de roupa para passar lá no hotel e que eu obedecesse o irmão, que era o homem da casa. Ah, se ela soubesse! Se ela soubesse o que aquele homem fazia! Mal a porta bateu e ele já veio. Não andou, não chamou, não gritou. Ele veio direto. Me pegou pelos cabelos com uma força que não era de irmão. E dessa vez não teve sussurro. Só puxão. Me arrastou pela cozinha, pelo corredor e jogou no quartinho da bagunça como se eu fosse saco de farinha estragada. Ali não tinha janela. Só um pedacinho de telha torta por onde entrava poeira e bicho. Cheiro de mofo, de tinta velha, de coisa esquecida. E agora, de mim. De medo, de suor frio, de terror. "Você ia abrir a boca, né?" Ele cuspiu. "Ia ferrar tudo por causa de uma gracinha de menina burra." E então começou. Primeiro veio o tapa, estalado, sem dó. Depois o chute, quando eu tentei me encolher no canto. A sola da botina rasgou minha perna. Eu gritei. Ele riu. "Vai gritar mais? Pode gritar à vontade. Ninguém vai vir aqui. Ninguém escuta." E ele estava certo. Aquela casa, aquele bairro, aquele tempo, era silêncio por todos os lados. Ele me puxou pelos cabelos, me jogou de novo no chão e falou: "Você quer contar para a mamãe? Quer que ela sofra? Pois agora você vai aprender o que acontece com quem trai." E então ele abriu uma caixa velha no canto do cômodo. Lá dentro, embaixo de umas ferramentas e trapo sujo, uma barata se arrastava. Gorda, escura, daquelas que até o chão se envergonha de sustentar. "Come." Ele disse isso como se tivesse mandado eu tomar café. Eu balancei a cabeça, implorei, chorei. Tudo. Mas ele tá virado. A raiva nos olhos dele parecia gasolina. "Vem, se não enfio pela sua goela." E então ele me segurou pelos braços, prensou minha cabeça contra a parede e enfiou aquela imundície na minha boca. Eu tentei cuspir, mas ele segurou meu queixo. Forçou. Eu nunca mais esqueci o gosto. É um gosto que não sai nem com reza, nem com anos. Um gosto que mora no fundo da garganta, misturado com nojo, com humilhação, com tudo que eu perdi ali dentro daquele quarto. Depois ele me deixou jogada lá, trancada, com fome, com o rosto inchado, com a alma pendurada. Passei a noite no chão frio, abraçada nas próprias pernas, tentando entender por que o mundo me odiava tanto. Meu corpo começou a tremer do nada.
A respiração travava. Eu sentia como se fosse morrer sufocada, mesmo com o ar em volta. Era o pânico chegando. Só que naquela época ninguém falava disso. Para eles era frescura, drama, preguiça de trabalhar. Mas não era. Era o começo do fim de mim. No outro dia, quando minha mãe voltou, ele me soltou antes. Disse que eu tinha passado mal. Febre, explicou. Deita ela, dá chá. E eu fiquei na cama, com os olhos parados, sentindo ainda o gosto do terror na língua. E ela, minha mãe, passou a mão na minha testa, murmurou, pobrezinha, e foi preparar remédio caseiro. E eu só pensava se a próxima barata ia ser maior. Tinha alguma coisa diferente nele naquele dia. Não era o mesmo olhar sujo de sempre. Era pior. Era calculado, frio, como se já tivesse decidido o que ia fazer e só estivesse esperando a hora certa. E eu, que já vivia no susto, senti logo que algo muito mais podre vinha vindo. Minha mãe se atrasou para voltar. Estava chovendo forte e ela tinha dito que ia ficar até mais tarde na casa da dona Leocádia, lavando o lençol encardido de quarto de pensionista. Quando a porta fechou atrás dela naquela manhã, o Silvio nem disfarçou. Fez um café para si, tomou devagar, como quem saboreia a calma antes da tempestade. Me olhou com aquela cara mansa que só dava medo. Hoje a gente vai ter um momento só nosso, Jacira. Foi isso que ele disse, como se estivesse me convidando para brincar de casinha. Eu não respondi. Não dava mais. Depois daquilo no quartinho, depois da barata, do sangue, da dor, qualquer tentativa de resistência minha era piada. Meu corpo já nem era meu, era dele. Eu só ocupava por empréstimo. Ele esperou o fim do dia. Esperou o barulho da chuva encobrir os passos. Entrou no meu quarto sem bater, sem perguntar, sem hesitar. Sentou na beira da cama e falou baixo, como quem consola. Você sabe que eu gosto de você, né? Mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Eu sou o único homem que vai te entender. A mão dele já estava no meu joelho quando ele terminou a frase. Eu queria correr, gritar, sumir, mas fiquei parada, porque o medo prende mais que corrente. Não precisa ter medo. Isso acontece entre pessoas que se amam. E você me ama, né, Jacira? Ele falava como se tivesse ensaiado cada palavra. Não demorou. A mão subiu, a voz baixou, e o que veio depois? Bom, não tem como explicar, porque aquilo não foi só um ato, foi um roubo, um apagão, um furo no meio do peito que nunca mais fechou. Eu fechei os olhos, me agarrei no travesseiro, fiz de conta que era outra pessoa, uma que não existia ali, uma que não sentia, mas meu corpo sentiu, cada segundo, cada palavra que ele dizia como se estivesse sendo gentil, como se estivesse me fazendo um favor. Quando terminou, ele só levantou, ajeitou a calça e disse como se tivesse me entregado um presente. Agora você é mulher de verdade, mas lembra, se contar para alguém, vai ser pior para todo mundo, principalmente para a mamãe. E me deixou lá, trancada, com o escuro colado na pele e o gosto de lágrima amarga na boca. Eu nem chorei direito. Só gemi baixinho, com o rosto afundado no colchão, porque não era mais só vergonha ou dor. Era luto, luto de mim. Fiquei horas ali, sem saber que horas eram, sem saber se ia sair viva dali. E quando finalmente ouvi a chave girando na porta, achei que fosse ele voltando para mais. Mas não, era o fim da prisão. Só que a liberdade também não existia mais. Saí do quarto e vi a luz da cozinha acesa. Minha mãe já tinha voltado. Estava com os pés mergulhados na bacia, esfregando roupa como se o mundo não tivesse desabado, 2 paredes ao lado. Eu ia chamá-la, ia desabar no colo dela. Mas antes disso, vi a porta do quarto dela entreaberta. E lá dentro, o Silvio estava de pé, encostado na cama, com uma faca de cozinha na mão. E a lâmina estava virada para a garganta da nossa mãe, que dormia sem saber de nada. Ele me viu parada na porta, olhou direto para mim, sem falar. Só apontou a faca para a garganta dela. Depois fez o mesmo gesto de sempre, o corte no próprio pescoço. Devagar, como quem desenha, foi ali que eu entendi que não adiantava nada chorar, gritar, pedir socorro, que ninguém viria, que minha mãe não podia me proteger,
que se eu abrisse a boca, ele matava ela. E dessa vez eu acreditei, com todas as forças. Voltei para o quarto como quem carrega pedra no peito. Sentei na beira da cama, com o corpo dolorido e a alma em frangalhos. E o silêncio. O silêncio virou minha religião. Silêncio para não perder a única pessoa que ainda me chamava de filha. Silêncio para sobreviver. Silêncio para fingir que eu ainda era gente. Mas o que eu não sabia é que o corpo da gente guarda tudo. E uma hora, ele cobra. Acordava de madrugada assustada, respirando com um pulmão de animal acuado. No escuro do meu quarto, sentia o coração abrir buracos no meu peito. E aqueles olhos, olho fundo, mas sem vontade, sem brilho. Passei a andar pela casa com os pés pesando o dobro do meu corpo. Vivia como se caminhasse numa neblina contínua, sem saber onde terminava o chão e começava o pesadelo. E a minha mãe, coitada, começou a perceber. Ela prestava atenção, desconfiava, mas não entendia. Quando eu tentava esconder meu rosto, eu via. Quando eu pulava a hora da comida, eu sentia. Aquele olhar dela dizia: tem algo errado, mas o quê? O que ela não sabia era que o que estava errado se chamava homem e que o monstro vivia dentro da casa dela. Ela tentava conversar, me chamava para ajudar a pôr roupa no varal e falava de política, de doença da vila, de novela do rádio, e eu respondia com silêncio de pedra. Meus pensamentos estavam longe, quase mortos. O único som que me acompanhava era meu próprio coração batendo alto demais, como se quisesse fugir. Teve uma manhã em que ela me encontrou sentada na cozinha, o prato enxegado de comida, me olhando atônita. Jacira, come, menina, tá desfalecendo. Eu balbuciei alguma coisa. Fingi que estava tudo bem, mas ela me pegou pela mão, minha mão que estava gelada, e falou: você tá morena, moça, mas parece doente por dentro. Por dentro. Jamais alguém tinha falado isso. Ela falava como se tivesse visto minha alma parada. Sentiu, mas não sabia nomear. E eu só queria sumir, queria virar vento. Entediada de esperar mudar, ela até cogitou faltar no trabalho. Só um dia, só para cuidar de mim. Mas aí vinha o medo e a vergonha. Irresponsável seria ficar em casa enquanto a casa de hóspede queimava dinheiro? Trabalhava tanto que até o corpo dela virou fantasma andando. E a gente fingia que estava tudo bem, mesmo com a luz apagando dentro de mim. Mal dormia. Quando sentava para costurar nas tardes, tremia. Só ficava quieta, com a agulha escorregando da mão fria. À noite, se quisesse chorar, dormia sentada. Não tinha coragem nem para desligar a lâmpada. A escuridão me esmagava. Comecei a recusar sair. Se alguém chamava para ir tomar caldo de milho na esquina, eu dizia: tô ocupada com o cobertor. Ninguém estranhava. Garota envergonhada, retraída, sempre foi vista com pena. E pena sempre foi o silêncio residente daquela casa. Se ela me notava quieta, ela botava lenço de prendedor no cabelo, fingindo costume. Se eu tremia em roupa comprida, ela dizia que era frio e ia embora. Teve um dia que eu faltei. Pedi para a professora colocar ponto. Tá doente forte, professora. E fechei a porta do meu desconhecimento. Fiquei em casa, sem falar. Minha mãe fuzilava olhar de preocupação, mas continuava debruçada sobre o tanque. Nunca parava. E num desses instantes, eu pensei em fugir. Fugir era ilusão bonita criada pela alma torturada. Eu imaginava me esgueirar pela estrada de terra levando só uma trouxinha, um pano velho, um pão amanhecido. Tinha pena até da prima da roça. Se ela soubesse do peso dessa minha fuga, me imploraria para voltar. Não tinha nada além do peso, nada além da mãe, que mesmo vendo, me pedia para ficar, para ser forte. Você é minha força agora. Eu apertava o pensamento, gritava no silêncio, e ele, lá dentro, era forte e cruel. Porque quando eu pensava em partir, lembrei das palavras: se você some, eu mato a mãe. E aí, a casa virou prisão sem grades. E eu, fugitiva sem destino. Comecei a perder peso, perder vontade, perder esperança. A comida engolia-se sozinha. A fome virou rival. A dor transformou meu corpo em cenário de guerra. Para ir à panela, eu queria ser invisível. E minha mãe via.
mas me deixava, porque ela tinha mais besta para criar do que para puxar para conversa difícil. Até que uma noite ela chegou perto da minha cama, me tapou com um cobertor surrado e cochichou no ouvido. Meu Deus, filha, o que estão fazendo com você? Eu não falei, fingi dormir. Fechei os olhos. Tive vontade de chorar de verdade, mas o medo vinha de novo e me empurrava para dentro da cama. Ela ficou olhando, com raiva, com tristeza, com desespero, e saiu para calhar a panela. A lágrima que escorria era mista de dó da filha e raiva do mundo. Mas era tarde demais, muito tarde mesmo, porque o estrago estava feito. Meu corpo doía desde dentro. Minha alma estava colocada no chão. E minha mãe, sem saber, acompanhava o estrago que eu já nem sabia dar nome. Aquela manhã começou como todas as outras, com minha mãe tentando domar o cabelo na bacia d'água e reclamando da roupa que não secava. Mas tinha um negócio diferente nela. O olho não piscava direito. Ela me olhava como quem já não engole mais desculpa. A chaleira no fogão apitava e ela nem se mexia. Estava vidrada em mim, no meu jeito de sentar, no braço coberto, na manga comprida num calor que só faltava derreter o quintal. Você caiu de novo, Jacira? Perguntou, apontando um roxo na minha mão que escapou quando fui pegar o pão. Eu engasguei na mentira, disse qualquer coisa. Escorreguei no sabão, tropecei na bacia. As desculpas já vinham prontas, decoradas. Só que dessa vez ela não respondeu com o costumeiro. Você tem que prestar mais atenção. Só me olhou, um olhar parado, de quem está ligando os pontos em silêncio. Minha blusa estava manchada, sangue seco escondido perto da costura. Ela fingiu que não viu, mas eu vi ela ver. Minha mãe se lavou na bacia, amarrou o avental, penteou o cabelo com o garfo velho que chamava de escova, tudo como sempre. Mas o olhar não estava igual. Ela me olhava com uma dúvida que parecia doer mais que certeza. Viu os arranhões, notou a blusa amassada demais, manchada onde não devia, e ficou quieta. Jacira, hoje o dia vai ser longo, bem? Dona Leocádia vai me encher de roupa suja de hóspede. Disse isso enquanto amarrava os sapatos, colocando o lenço na cabeça. A fala saiu certinha, como se fosse verdade, mas os olhos dela não acompanharam. Estava ensaiado demais, natural demais para ser natural. Na hora, não percebi. Só muito tempo depois fui entender o teatro que ela fez. Abriu o portão, bateu o chinelo na calçada, saiu com passo firme e aí deu a volta. Entrou pela lateral da casa, silenciosa como sombra, e ficou escondida nos fundos, de olho por entre os vãos das portas. E foi aí que o Silvio mostrou quem era de novo. Vem cá, Jacira, fecha a porta. Hoje a gente vai ficar juntinho, sem ninguém para atrapalhar. Eu não respondi, só olhei para a parede, a alma fora do corpo, os pés pesando toneladas, a náusea subindo. Era sempre igual, um ciclo sujo, previsível, sem escapatória. Só que dessa vez o destino resolveu prestar atenção. Quando ele colocou a mão no meu ombro e começou a baixar a voz, minha mãe abriu a porta do quarto com a fúria de um trovão. Não gritou, não perguntou, não pediu explicação. Ela viu o filho dela com a mão onde não devia. Viu o medo no meu rosto. Viu a verdade toda, nua, horrível, crua, jogada ali no meio das roupas mal dobradas. O Silvio travou, nem fingiu. Ficou branco. A respiração dele parou. E minha mãe só pegou a faca da pia, aquela de cortar torresmo que vivia amolada, porque faqueiro de pobre tem que estar sempre pronto. Veio caminhando devagar, com o olhar cheio de nojo, de raiva, de uma dor que explodia em cada passo. É isso que você anda fazendo com sua irmã? É isso, seu desgraçado? A voz dela saiu como cuspe, afiada. Ele tentou recuar, gaguejar, inventar. Não é o que a senhora está pensando. Mas não teve tempo. Ela avançou e fez. Fez o que ninguém nunca achou que uma mãe faria. Fez o que toda mulher que carrega dor demais um dia sonha em fazer. A faca foi direto para aquilo que ele mais prezava. Um corte seco. Um urro que deve ter acordado até as galinhas da vizinha. E depois, silêncio.
só o sangue escorrendo e a respiração dela, ofegante, triunfante, como quem tinha acabado de matar um monstro. Eu não chorei, nem gritei, só encostei na parede e assisti. Vi minha mãe cuspir no chão, arrancar ele pelo colarinho e jogar para fora. Nunca mais pisa nessa casa. Nunca mais me chama de mãe. Se eu ouvir seu nome, eu termino o que comecei. E ele foi. Dobrado, sangrando, humilhado. Ela me olhou. Pela primeira vez em muito tempo, me olhou de verdade. Acabou, minha filha. Eu devia ter visto antes. Eu devia ter te ouvido sem você precisar falar. E eu desabei. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Foi a primeira vez que os gritos vieram dele. O homem da casa, o valentão, o que ameaçava calado, urrando como bicho ferido no meio da cozinha. Berro tão feio que atravessou parede, quintal e acordou até defunto. A vila, que nunca ouvia nada nas noites em que ele arrastava meu corpo para dentro do quarto, agora escutou bem alto. E como escutou? Dona Clotilde largou o feijão. Seu Nicanor cuspiu o café. A menina do armarinho correu com o laço no cabelo pela metade. A comoção foi rápida, barulhenta e bem interessada. Vizinho adora cheiro de tragédia. Apareceu gente que eu nem sabia que morava por perto. Minha mãe ainda estava com a faca na mão, a respiração aos trancos. Eu, encolhida num canto da sala, observava como quem vê um furacão passar dentro de casa. E Silvio, o homem feito, se contorcia no chão, segurando o que restava da masculinidade dele. Aquilo que minha mãe cortou sem piscar. Antes que o sangue esfriasse no piso rachado, começaram os cochichos do lado de fora. A dona Teresa cortou o filho. Diz que foi por causa da menina. Isso vai dar polícia? E deu. A viatura veio lenta, como tudo nessa cidade. 2 policiais. Um gordo, ofegante, suando sem sol. O outro, magro, de cara fechada, com o caderninho na mão, como se fosse resolver a Segunda Guerra Mundial ali mesmo. Quando bateram na porta, minha mãe abriu. Não fugiu, não tentou esconder, estava com a testa erguida e o corpo inteiro dizendo: foi eu que fiz. E faria de novo. Boa tarde. Foi daqui que chamaram por agressão? Disse o magro, olhando por cima do ombro, curioso. Foi daqui mesmo. O agredido é meu filho. E o motivo é a irmã dele. A voz dela saiu firme. Nem tremor, nem choro. Era raiva cozida em fogo baixo. O gordo olhou em volta, viu o sangue, viu Silvio tentando disfarçar dor com dignidade. A senhora cortou ele? Cortei, depois de ver ele com a mão onde não devia. Eu cansei de fazer vista grossa. Hoje eu vi com esses olhos o que ele fazia com a irmã. E hoje eu resolvi não enterrar minha filha viva. Eles olharam para mim. Eu estava pálida, com o rosto afundado no lenço que minha mãe me deu. Tentei falar. Engasguei. Mas consegui sair com um "é verdade", antes que o medo travasse minha língua de novo. Ele dizia que era normal, que homem era assim. Que se eu falasse, ele matava minha mãe. Falei sem lágrima. Já não tinha mais. O gordo puxou o outro para o canto. Sussurros, dúvida, coceira na nuca. Quando voltaram, o magro perguntou: tem testemunha? Minha mãe respondeu rápido: a vítima e eu. Quer mais o quê? Do lado de fora, os vizinhos já faziam julgamento. Mas o Silvio sempre foi um bom menino. Sempre respeitou os mais velhos. Essa menina vivia calada. Criança é danada. Tudo isso com a boca quase dentro da nossa porta. Silvio se levantou devagar, fingindo que ainda mandava em alguma coisa. Gritou, esperneou, tentou acusar minha mãe de louca. Disse que era armação, que estava tudo invertido. Mas não colou. Os policiais algemaram ele, nem precisavam, mas o fizeram. E quando ele passou pela porta, arrastando os próprios passos, a vizinhança inteira se abriu em duas. Os que cochichavam e os que torciam o nariz. Minha mãe não disse nada. Só cuspiu no chão perto dos pés dele e falou: se falar mais uma palavra, eu te enterro com as mãos. E ele foi, preso, por um crime que quase nunca vira cadeia. Mas foi. Mas antes ele foi para o hospital carregando aquela coisa feia dele cortada fora. Só que não bastava, porque aí veio outro castigo.
o das línguas. A prisão dele virou nossa sentença. Eu era apontada na rua. Me olhavam com nojo, com pena, com dúvida. Foi mesmo? Mas será que não exageraram? Talvez fosse só carinho demais. Minha mãe era vista como desequilibrada. Imagina cortar o próprio filho. Mulher sem coração. Por que não levou no padre primeiro? A escola virou um lugar de guerra. A diretora me chamou para conversar, disse que eu precisava superar isso e focar nos estudos. Uma professora sussurrou que essas coisas a gente resolve entre quatro paredes. E foi aí que minha mãe me chamou na sala. Jacira, a gente vai embora. Vender o que der, deixar o resto. Essa cidade não é mais lugar para gente. Eu assenti, porque ficar ali seria continuar sangrando todo dia. E a ferida já estava funda demais. A gente não sabia falar de humilhação até que a gente virou o boato ambulante da vila. Nos dias seguintes à prisão dele, virou lei popular. Mãe que denuncia filho é louca e ingrata. Filha que revela crime de homem é safada ou doida. Ninguém olhava para a verdade. Olhavam para os fundos da casa, para os buracos das janelas, para a semente que tinha crescido sem controlá-la. A rua virou fofoca central. Das 5 da manhã até o escuro, cunhadores de moral executavam sentença verbal diariamente. É feio mulher acusar sangue do próprio sangue. Homem tem impulsos. Não confunde castigo com crime. Se fosse minha filha, eu dava umas 5 chineladas. Pronto. Fim de história. Mãe que vende o filho merece missa de 7º dia. Quem sabe essa menina não andou provocando. Menino cresce, sente vontade, é natural. E foram liberais nos julgamentos, como se estivessem distribuindo medalha por exposição de vida alheia. Minha mãe, que durante anos foi a mulher que carregou 2 cabeças nas costas, agora era inimiga da família. E eu era a provocadora, a menina consumida por birra, a menina que envenenou a mãe contra a família toda. A fofoca ganhou força na feira, no boteco, até nas missas. Mão que sobe para o céu tremia de sustentar essa cruz. Na padaria, a dona aparecia com a cara virada. Tomei nojo, dona Teresa. A senhora levanta calúnia contra sangue do teu sangue? Isso é coisa de casa de prostitutas. E mandava a gente embora com pão duro somente. Nem comentou o valor, só constrangimento gratuito. Na escola, até a diretora me encarava diferente. Fita pendurada no cabelo, voz arrastada de aviso moral, ela disse: menina de família que se levanta contra homem, não vai longe. Foca na escola, que é para depois separar homem bom e homem ruim, viu? Eu ouvi isso com o rosto colado na professora, as palavras escorrendo como chiclete azedo nos ouvidos. Minha mãe, coitada, chorava em silêncio pelos cantos, mas a voz dela não vacilava de propósito. Quando alguém falava com um tom de consolo hipócrita, coitadas, vocês vão ter que recomeçar. Ela respondia com a voz firme: olha, não queremos recomeçar nada. Só queremos ordem para viver, não pedimos aplauso nem piedade. E isso só aumentava o ódio, porque se você pedia justiça, era vingança. Se pedia silêncio, era traição. A cada madrugada, ouvíamos o canto da porta sendo lamentado mais alto do que máquina de fiar. A gente semeou medo para colher desconfiança. Chegou o dia de ação. Uma senhora de voz fina, com cartadura moral, bateu na nossa porta. Era a mãe do padre. Veio com flor, ironia fina como veneno, para curar nossos corações em Cristo. Ela veio encomendar oração, nos mandar perdoar, nos implorar para decidir. Aquele que sofre pede que Padre nos abençoe. Minha mãe respondeu: eu não pedi santo para negar verdade. Pedi justiça e a senhora foi embora com talheres enferrujados de coragem. Nesse clima venenoso, elas decidiram. Não dava mais. Continuar significava adoecer de vergonha, quebrar de susto, desaparecer como ponte no rio vazio. Não era honra que faltava. Era arrependimento de ter ficado até o julgamento se intrometesse em nossa casa. No fim da tarde fizemos a mudança mais sem braço possível. Carregamos o pouco que era nosso. Umas trouxas de roupa, um pano velho, um baú reciclado de lembrança e dinheiro contado. Cada um dos vinténs queimava a mão como brasa.
Partimos pela estrada de terra, levando medo e esperança mal entrelaçados. O mundo lá fora tinha poste elétrico, calçada firme, conversa sem fuzilar, silêncio. Todo passo era silêncio. Nossa carroça rangia menos que nossos corações. Os pássaros pareciam comentar: "Olha, vem a fugitiva, disfarçada de gente nova." Chegamos na nova cidade no meio da tarde. A calçada tinha número. A praça tinha banco. A represa tinha cor de promessa. Um sobrado branco ofereceu nossa primeira fachada. Mas o barulho da dor ficou, insistente. Minha mãe conseguiu serviço de faxineira em casa de patroa. Eu comecei a cuidar de criança. Trabalhei até cansar o nome. Tentava fingir que era outra, que aquela história, aquele escândalo era da Ernestina que viveu ali antes. Mas a gente levava o passado grudado. Nos pés, a saudade da sombra fria daquele muro. Nos olhos, a vigília pelo que viria. Na alma, uma ferida que o tempo não cura, só modela. Sobrevivimos. A cidade nova não perguntava nada, não sabíamos mentir. E a dor nos empurrou para erguer. A vida nova não precisava de nome, só de coragem, que a gente carregava, cruzando olhares alheios, reorganizando a honra perdida. Em algum momento, a mãe decidiu que o silêncio era mais limpo do que mencionar o que causou tanto estrago. Ela reuniu as poucas fotos que tinha. Uma do casamento, outras da infância, uma do batizado, e levou até o quintal. Deu fogo. Os papéis chamuscaram, rodopiaram no ar, viraram fumaça e alma. Dona Teresa ficou lá, observando cada filete de fumaça subir até sumir. Disfarçou um tremor nos lábios, mas não chorou. Quem chora lembra, e ela queria esquecer. Juntou cartas amassadas, bilhetes que Silvio pedira para queimar. Cada palavra soava agora como flecha na parede, e rasgou tudo. Colocou dentro de um balde e regou com querosene. Não sobrou quase nada depois que pegou fogo. Deixou só uma foto, a minha, com ele ainda criança, rindo numa pose de irmão protetor. Puxou a foto, sentou na soleira da janela e olhou para mim, sem dizer, ver se esse sorriso ainda existe. Os dias depois foram uma liturgia de ausência. Nas conversas, nunca mais ouvi o nome dele. Eram frases curtas do tipo: vamos comer, vamos dormir, vamos trabalhar, nem adeus, nem maldição. Só silêncio de verdade. E quem falasse erradamente tomava um olhar tão duro que alguém já havia dito: se mãe não usa bengala para bater, o olhar dela corta mais que raquete. Eu sentia isso todo santo dia. Era como se o espaço do quarto tivesse mudado. Mais vazio, mais fresco, mais seco. Já não tinha cheiro de mofo da casa antiga, mas tinha cheiro de ausência. Numa noite acendi vela na mesa. Minha mãe chegou, me viu lá, mexendo com cuidado na chama. Ela sentou, pensou um pouco e finalmente falou: não existe ele aqui dentro, e esse lugar agora é seu. Era reconquista, costura lenta de dormir sem medo de barulho. Era limite posto com firmeza. Homem passava longe, nem nome devia ser dito. Era proteção de guerra, mas eu agradeci. Com o tempo, o medo que me consumia virou cicatriz. Eu já não tremia quando via a sombra de homem na rua, mas sentia o corpo a tentar. Nunca mais confiei em abraços, beijos, carinho que vinha com toque. A educação da mãe virou instrução. Homem bom pede licença, pergunta, respeita a distância. E eu aprendi, tentando não repetir o passado. Ela me explicava sem rima nem drama. É melhor você levar a vida em trote do que passar por isso de novo. Olhe, essa cidade nem sabe o seu nome direito, mas sabe que esse silêncio aqui vale mais do que qualquer fala. Fiz amizade com a senhora que vendia chá na esquina. Café ficou caro no meu estômago, mas chá era leve. Conversávamos com janela aberta. Ela me contava da vida, entreiros e dos filhos longe. E ali, meu corpo começou a se abrir devagar. Um sorriso agarrou sem medo no rosto. Uma conversa seguiu sem receio. Talvez fosse início de cura. Minha mãe, guerreira velha, apoiou. De vez em quando passava no meu ombro uma luz que dizia: tá bom, minha filha, vai para a escola, faz o que quiser. Foi a primeira vez que escutei dela. Quando você quiser casar, me fala. E eu sorri sem surpresa.
Ainda era cedo para pensar nisso, mas dentro do peito, um vulto miúdo me assustava. Era o mesmo que viveu no espelho dos primeiros capítulos. Um eu frágil, desconfiado. O nome dele, o irmão, rondava. Às vezes, eu sonhava que estava em casa e ouvia passos na escada. Acordava suando frio. A foto dele nunca me veio à memória, mas às vezes via o rosto de um garoto ao fundo da porta e mudava de lado na cama. Minha mãe me segurava, dizia que era normal, que era passado, mas a dor reagia, chegava como febre rápida, e eu precisava de abraços sem explicação, um de verdade, sem senha, um que dissesse apenas: "Você está segura agora." E era isso que acontecia. Ela me protegia, mas não me pressionava. Perguntava, mas sem cobrar. Se eu ficasse em silêncio, ela sentia. Se eu dissesse algo, ela escutava. E juntas costurávamos nossa vida remendada, sem nome, mas com esmero. O tempo foi costurando coragem no meu peito ponto por ponto. Quando recebi a primeira missão do seu Alberto, dono da oficina de conserto de rádios: "Quer tentar trocar tubo ferrugem de válvula?" Eu fiquei com a mão trêmula, o coração disparado e a voz sumida. Mas aceitei. "Qualquer coisa me chama", ele disse, fingindo que era só trabalho. E era. Mas naquele gesto eu vi uma senha. O mundo ainda tinha espaço para mim. Cada tubo que encaixava sem tropeço era uma pequena vitória. Primeiro ganhei o olhar de respeito do seu Alberto. Depois, o sorriso leve das mulheres que vinham consertar rádio para ouvir música. E eu percebia, era possível existir sem ter que encolher. A reconstrução foi devagar, sem pressa, como planta que leva a estação inteira para nascer propriamente. Entrei num grupo de costura comunitária com algumas mulheres da Vila Antiga e Nova. Trocávamos receitas, falávamos da novela do rádio, reclamávamos dos maridos. Aquele clima me ensinou que existe força na gente que coloca conversa para fora. Nas rodas de chá, aprendi a falar meu nome sem medo. Não era Jacira, a menina do escândalo. Era Jacira, a que costurava vestido azul, que falava de música e que dançava a dança proibida para a menina cautelosa. Aprendi a dançar forró na praça. Antes eu pensava: se eu der mole para forró, corro risco. Mas fui. A primeira vez, quase tropecei em mim mesma. O chamego dos pares apelava a todos os meus sentidos. Mas eu segurei o medo nas pernas, respirei fundo e escolhi me balançar. Voltei para casa com o coração batendo feito máquina elétrica, e minha mãe me esperava com o sofá antigo e o olhar de quem viu filha nascer de novo. O trabalho e as amizades me transformaram. Eu não era mais a menina que tremia diante de passo errado. Eu percebia o risco, mas tinha aprendido a saltar, ou a correr, e isso parecia vitória. Fiz amizade com o filho do seu Joaquim, amigo de infância da Vila Antiga, mas agora adulto, tinha respeito por mim. Nosso contato foi como farinha que une massa, leve, consistente, sem pressa. Ele falava do futuro como se fosse possível dividir sem engasgo, mas eu levei tempo para entender que isso não era ameaça, era proposta. Um dia, minha mãe me chamou na cozinha, ficou olhando detalhe por detalhe, o avental limpo e o olhar que reluzia. "Se quiser tomar tento, forjar futuro, casar é seu direito, mas que seja pela sua escolha e não porque alguém mandou." Aquelas palavras foram um bombardeio de libertação. Quando quiser e se quiser. Saiu do silêncio dela o que era mais precioso: confiança. Na escola noturna, terminei curso de datilografia. Fingia que era novidade quando digitava fichas e cartas. A enfermeira me chama de datilógrafa esperta. Eu sorriso amarelo, mas cobrava uma teimosia mansa que era toda minha. Cada chuá da máquina era uma casa sendo remendada. Cada formulário preenchido era nome afirmado sem susto. Mas reconstrução não é cura de ferida. É tapa de que remendo não mata. Eu senti medo nas madrugadas quando ouvi carro passar alto. Meu corpo lembrava cenários que minha mente tentava esquecer. Durante meses, dormir era pegar pano de catar água da enxurrada, sem saber se amanhecia inteira, mas tinha luz no fim. Meu peito começou a teclar coragem.
Eu abordava a esteira da vizinha, fazia café forte, dormia antes do escuro acabar. Nessa fase, a relação entre mãe e filha mudou. Ela virou protetora sem muletas. Deixou a guarda erguida, mas foi se afastando nas pequenas liberdades que me deram asas. Vai pro baile, filha, mas volta antes do adágio. Se quiser, vai na casa da Maria, mas não volta tarde. Não eram ordens, era cuidado na medida. Era amor remendado com confiança. A primeira noite que sumi e voltei sozinha, me encontrou ainda acesa de medo, mas com a cabeça erguida. E ela sorriu, satisfeita. Aos poucos, passei a acreditar que podia confiar em casa nova, e até num rapaz que vinha sempre buscar o irmão na oficina. A gente conversava sobre política, sobre sanfoneiro famoso, sobre chuva repentina. Eu percebi que confiar outra vez não era esquecer do horror, era colocar limite no medo. Se ele tentar, eu saio. E ele sabia disso. Tinha respeito que gravita no olhar puro. Respirei fundo e aceitei dividir mesa de bar com ele. Pedi uma coca gelada. Luxo barato. Não era romance, era recomeço. Cada risada roubada era resposta. Sim, eu existo fora do inferno. Cada abraço leve que não me engolia, cada palavra doce que não era ordalho, eram pequenos passos para a vida. Eu não era menina boba, mas podia ser feliz. E é possível, sabia? No trabalho, passei a ensinar moças a usar datilógrafo. Ajudava mãe de família a escrever carta para menino de cidade vizinha. Era profissão e ajuda. Por isso, a cidade nova me chamava de senhora esperta e tinha orgulho, porque eu me respeitei e respeitei o trabalho. Minha mãe, quieta, foi a mulher mais feliz da vida. Me viu sendo gente grande, tomando decisão sem se implorar. Não falou muito, só me chamava para cozinhar, para apagar luz, para apertar mecha de cabelo. E eu ria com sabor de liberdade, daquelas que vêm só depois de tempestade. Sim, eu ainda sinto calafrio quando o homem sorri demais. Eu ainda olho tremendo para a sombra no canto do quarto, mas já tenho coragem para dizer: tá bom, até aqui. Agora minha escolta é só entusiasmo. É só que a minha ideia de abraço seja abrigo e não prisão. E hoje, querida, sou mulher. Me encaixo em roupa, em máquina, em dança, em desejo. Me encaixo no novo, no trabalho que escolhi, nos passos que invento, nas escolhas que faço. E mais que tudo, me encaixo em mim mesma, com medo, com força, com falhas e com alegria. A carta chegou num fim de tarde cinzento, entregue por um senhor de cara fechada e uniforme amassado. Carimbos, selo da delegacia, assinatura ilegível. Minha mãe abriu com calma, enquanto eu desmontava a mesa do almoço. Ela leu em silêncio e, por cima do ombro, vi a mão firmar. A carta dizia: prezada senhora Teresa, escrevemos para informar que, após julgamento adiado unicamente por causas processuais, chegou a data para reavaliação do caso envolvendo o senhor Silvio Rocha. O resto era frieza pura. Data, hora, Tribunal da Comarca da Velha Cidade, possibilidade de manifestação da vítima. Mãe ficou com a mão pousada na mesa. Respiração presa. Eu só pensei no quartinho, na barata, na faca dela, no vestido com manchas de sangue escondido entre os trapos. Ela colocou a carta no bolso interno do avental, levantou o queixo e disse baixo: vai ser isso ou carregar mais essa certeza até morrer? Eu senti o frio nos ossos. Fomos até a cama dela, sentamos lado a lado e por um minuto ninguém falou. O silêncio ligava o passado ao presente. Eu vi a coragem nascer nos olhos dela, ou talvez fosse só raiva escondida fazendo raiz. No tribunal da velha cidade, fomos recebidas por olhares antigos. Muitas vezes, passamos como se fôssemos invisíveis, mas o salão estava cheio, curiosos, imprensa simples que deixava tabaco no ar, juízes com casaca corroída pelo trabalho repetido. Lá estava ele, camisa branca, postura altiva, rosto de quem acha que não fez nada errado. O homem que me roubou a infância descansava sobre os protestos de alguns simpatizantes. Ainda tinha quem acreditasse que ele foi traído por mãe e irmã. Eu sentei na cadeira indicada.
as pernas tremendo menos do que eu imaginava. Quando o juiz perguntou se eu estava pronta para prestar depoimento, engoli saliva e respondi: estou. Cada palavra foi arrancada do fundo da garganta. Toque, ameaça, castigos, barata, sem mentiras sociais. Cada descrição filmava minha dor e minha alma. Quando mencionei a faca apontada para a mamãe e meu silêncio por medo de matá-la, vi mais de um homem cochichar. Mas não importava. Eu falava por mim. Minha mãe teve voz depois. Ela contou a história da faca cortada no braço dele, do sangue cortando a carne, da decisão de proteger a filha ou enterrar a família. Chorou ao dizer que demorou demais, que acreditou no filho mais do que na dor da filha e que aquele corte era justiça, não vingança. O ponto alto veio quando o promotor pediu que alguém que averiguou a casa antiga contasse sobre as roupas. O policial apareceu e mostrou fotos, trecho do quartinho sujo, farelos de trapo e lá o vestido rasgado da Jacira, cheio de manchas secas, detalhes do tecido, do sangue. A defesa tentou dizer que a roupa podia estar ali por acaso, mas o juiz perguntou: Senhora Teresa, você reconhece essa peça? Ela confirmou com voz firme, apontando para mim. Foi dela. A roupa que ele estimou como sua lembrança virou prova. Pronto. O silêncio reinou. O tribunal cheirou a justiça. Em seguida, o juiz pronunciou: declara o réu culpado. Sentença: 30 anos de reclusão a cumprir segundo as leis vigentes. Hospícios de escárnio explodiram lá fora, mas dentro o calor do alívio invadiu meu peito. Respirei. De verdade. Pela primeira vez em 30 anos, ou mais, minha mãe abraçou minha mão. Consegui, filha. A culpa saiu da voz dela, transformada em alívio. Ela me olhou e pela primeira vez senti que o tempo corria ao nosso favor. Voltamos para casa conversando baixinho, como se carregássemos a cidade nas costas e os escombros do passado com dignidade. Lá dentro, abrimos portas, olhamos cada canto e percebemos que a casa falava outra vez. Falava sobre liberdade, não prisão. Nos dias seguintes, minha mãe se desculpou de novo, só que desta vez com o nariz enxuto e voz sincera. Desculpa por não ter visto no tempo certo, por ter acreditado no que cidade dizia em vez do que seu grito dizia. E eu beijei a bochecha dela, com lágrimas que eram flores para esse perdão. E a vida foi pisando leve. Eu recebi um rapaz que circulava pela oficina. Chegou de chapéu, ficou para limpar uma peça. Ele pediu licença, esperou resposta e distribuiu sorrisos sem intenções falsas. Pediu para ajudar no curso de datilografia, que eu ainda dava aula, e mostrou respeito. Falei, repeti, disse posso, não preciso. Ele sorriu. Minha mãe abriu porta e jamais perguntou sobre carta, tribunal ou o que quer que fosse nome do irmão. Apenas fez café. Eu disse quero, ele disse posso ajudar e não houve pressa. Só cuidado, só liberdade, só respeito. Hoje a casa é abrigo. O jugo que me dobrou virou terra fértil para decisões nascidas do meu silêncio e da coragem que aprendi a ter. Amor calmo, escolha responsável. E a mãe sorrindo, com alívio grudado nas mãos. O nome do monstro só ecoou no tribunal. Agora mora na sentença de 30 anos e no silêncio eterno da casa onde ele já não existe. Assim que o silêncio se assentou na casa, senti que a vida invertia. Voltamos, eu e a minha mãe, a chegar em casa com pressa boa, não com medo. Os dias viraram rotina de simples movimento. Cortar legumes, carregar balde, pôr tempero no cabelo. Cada gesto antigo virou ritual reconstruído. O passado não desapareceu, mas a gente aprendeu a convocá-lo, só quando precisava lembrar. Olha por onde pisa. Nos anos seguintes, minha mãe seguiu trabalhando como doméstica. Excessivamente dedicada, virou figura respeitada em cada casa que pisava. O cheiro de água quente e sabão passou a anunciar competência, não pesado silêncio de quem carrega culpa. Aos poucos, ela se permitiu sorrir um pouco, não vergonha, mas alívio. Virou tia Teresa das crianças, dava doce a quem passava na rua. Na igreja, passou a cantar no coral com voz firme, como quem quer agradecer
Há um mundo que leva a dor, mas dá chance para remendo. Eu continuei como datilógrafa e nos primeiros anos ainda trabalhava com igazinho na mão. Mas o mundo foi girando e eu me adaptei. Meu diploma antigo trouxe oportunidade de secretária numa firma que lidava com cartas para navios e bancos remotos. Achei graça de lidar com papéis. A mesma tinta que um dia molhou minhas memórias agora me garantia autonomia. Aprendi a economizar e comprar minha primeira máquina de costura para ganhar um extra. Foi nessa nova fase, já morena, madura e livre, que o Sr. Jaime virou namorado. Ele, um homem simples da firma, de sorriso leve e paciência profissional, me convidou para jantar num sábado. Foi sem alarde, mas mudou tudo. Fui, conversei. Ele esperou minhas respostas, perguntou, calou, escutou. Aquele respeito me deu coragem para ser bastante eu, despida de medo, ensinando-os que sobrevivi. E ele entendeu. A gente se apaixonou do jeito sadio, sem atropelar promessa, sem pressão. Amor que nasce de troca, carinho e riso, não do detalhe que arranca a borboleta do peito. Decidimos casar. Nada de festa de arromba. Só governo civil. Pode vir de saia, é favor a quem tiver tempo, disse ele. Vestido simples, bolo de coco feito por minha mãe, que derramou orgulho nessa fornada. Em seguida, moramos num quartinho modesto perto de uma praça arborizada, cheirando a capim e chuva de outono. Plantamos muda de jabuticabeira no quintal, símbolo de saga. Cresceria devagar, mas dava fruto. Anos se passaram. Não tive filhos. Cansaço, os riscos do corpo remendado. Mas trabalhei, ajudei amigos, cuidei de casa, levei flores para a mãe toda semana. Viajei de bonde para a cidade grande, vi teatro, era a primeira da fileira a achar graça. Fui vegetariana por meses, depois voltei a comer ovo. Lavei roupa na máquina, comprei rádio portátil, mas nunca fui fã de modernidade. Achava telefone era que enxerga do que serve. Cheguei aos 60 anos com coluna meio torta, pernas reclamando de rua, mas viva. O casamento com ele virou parceria silenciosa. Café sempre pronto, foto de lembrança no armário, gatos miando debaixo da mesa. Nos aniversários eu soprava velas. E sim, chorava de alegria. Minha mãe, já velhinha, com quase 88, ria olhando a festa de dois. Nunca pensei que veria minha filha feliz assim. E ela dizia com lágrima e riso, porque agora dava para sorrir sem medo de um monstro dentro de casa. Nos 70, Jaime se foi. Não de traição, mas de doença lenta. A viuvez veio com sabor de saudade gritante, mas com a força de quem tem história para contar. Minha mãe já havia partido, num sono raro e sem dor. Senti a ausência 2 vezes, de homem e de mulher. Passei a viver sozinha, com visitas de vizinhos no fim de semana, festa modesta e presença de Deus no peito. Aprendi a conviver com saudade, como se fosse amiga que visita sem hora marcada. Cheguei aos 80 com cabelos brancos como algodão, mãos que tremem de história e olhos que guardam as falhas dos laços que cortaram minha alma. Mas acordei viva, com mais sapiência do que 6 jovens juntos poderiam conter. A casa ainda albergava minha coragem. Cada flor no quintal era remendo que dei na alma. Hoje, aos 82 anos, não sou mais a menina que se escondeu. Sou a mulher que decidiu existir. Ando com passos lentos, mas minha cabeça nasceu livre. Nas manhãs, sento na varanda, tomo café, vejo os pássaros se entenderem no quintal. Tenho uma hóspede, uma gata preta que dorme na minha saia. Às vezes, tiro o vestido azul, aquele que usei no tribunal, guardo para histórias. Outras vezes, coloco sem cerimônia, marca de vitória. Ainda recebo cartas. Agora são de amiga, de clube de costura, de feira de agricultores. Não recebo nenhuma com sentença. Já faz décadas que a gente deixou o nome do irmão preso lá naquele tribunal. O silêncio que as cartas trazem hoje me conforta. O legado que sobrou, liberdade com ruga no rosto, honra intacta, alegria pequena e plena. Descobri que é melhor viver com cicatriz honesta do que passar a vida inteira pedindo silêncio de prisão.
No fim, não somos só a dor que vivemos, somos a coragem que plantamos depois de tanta tempestade. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.